Que a graça de Deus, irmãos, também ilumine a nossa mente e o nosso coração e nos permite compreender a palavra dele. 2 versículos especiais nesse salmo a gente chama a atenção. O que eu posso oferecer ao Senhor? Ou o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O versículo 13, tomarei o cálice da salvação. O versículo 17, na verdade são 3 versículos, né? Oferecerei sacrifícios de ações de graças. E o 18, cumprirei os meus votos ao Senhor na igreja, no templo, nos átrios da casa de Deus. Irmãos, quantas promessas você já fez ao longo da vida? Você já observou que a gente faz muita promessa? Qual é a diferença entre as promessas que nós fazemos e a promessa de Deus? Tem diferença? Deus tem muitas promessas. A diferença é que Deus nunca falhou, nem falha nas promessas que Ele fez. E nós prometemos hoje, falhamos amanhã. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E a gente fala isso não para entristecer, mas para a gente conhecer a realidade na qual a gente vive. Graças a Deus que a promessa de Deus é tão forte e Ele tem promessa para nós mesmo quando a gente falha. E o Salmo 116, ele começa de um jeito muito especial, chamando a gente para entender isso melhor e olhar para o Senhor nosso Deus. E no versículo 1 até o 11, ele começa olhando para Deus, falando que ele ama esse Deus e que esse Deus esteve presente em todos os momentos da vida dele. Vocês podem conferir, se estiver com a Bíblia. Aí o salmista lembra ali, olha, que ele estava cercado pela morte. Então ele clamou a Deus, versículo 3, 4, versículo 6, 8, e Deus o livrou. E só depois de recordar da graça de Deus que ele recebeu, só depois disso, ele faz uma pergunta muito forte, igreja: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Essa é uma pergunta que Davi está fazendo para ele mesmo, ele está pensando com ele. E ele está compartilhando com a igreja onde ele louva a Deus. Essa é uma pergunta que precisa também estar no coração meu e seu e de cada membro da Paróquia Cristo Redentor. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios que Ele fez para comigo? Nós não vamos entrar em todos os detalhes, porque não dá tempo, o Salmo é muito rico. Mas aqui nós vemos uma coisa muito linda, que a própria resposta do salmista tem um sentido que às vezes a gente não percebe e faz a gente interpretar errado o Salmo 116, como se fosse um esforço nosso para nós termos uma troca e uma berganha com Deus. Por quê? O salmista mostra aqui que é Deus quem toma a iniciativa na vida dele e na vida de todos os seus filhos e filhas. Tem alguém com a Bíblia aberta? Versículo 1 e 2. Se tiver, relê para nós. 1 e 2. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Vocês estão vendo? Por que ele ama o Senhor? Porque Deus escuta. Se Deus não escuta, adianta ele invocar a Deus? Ele ama por uma única razão, porque Deus sempre está atento e Deus tem a iniciativa de vir ao encontro dele, ao nosso encontro, ao encontro da humanidade. E aí no versículo 4, olha lá, qual foi a resposta dele? Se o César quiser ler o 4 também, ou se alguém outro quiser ler, pode ajudar nós aí. Vocês estão vendo? Ele não está chegando com Deus com arrogância, achando, olha Deus, eu tenho umas coisas bacanas aqui, eu vou fazer uma troca com o Senhor hoje. Ele está falando, não, eu amo a Deus porque unicamente Deus me escuta. E aí ele coloca diante de Deus o que está acontecendo com a vida dele. Como é que é? Deus livrou a vida dele da morte. Vocês estão percebendo? A iniciativa dessa ação toda maravilhosa na nossa vida, ela vem do próprio Deus. E ele fala de um jeito bonito, versículos 6 e 8, o Senhor olha pelo simples, eu estava prostrado. O que é prostrado? Caído, derrubado. E ele me salvou. O que ele pede no 7? Volta, minha alma, para o teu sossego. Qual é o sossego? É o descanso da fé. Por quê? Qual a razão? Olha lá. Deus tem sido generoso
para comigo e livraste a minha alma da morte. Eu estou querendo dizer para vocês que a gente busca as coisas espirituais e vai a Deus por uma única razão. Nós sabemos que Deus nos escuta, nos ouve, nos atende, nos acolhe. Se a gente não tiver isso, a gente não tem ânimo para ir. Tem gente que fala assim, pastor, mas quando a gente crê, a gente participa na nossa salvação. Por quê? Porque a gente crê e se é uma obra nossa, a gente vai até Deus pela fé. Você imagina uma coisa, você está na sarjeta com muita fome, você pede comida para todo mundo, talvez ninguém dá um prato de comida. Chega alguém que tem piedade de você, ele vai lá e compra uma marmita para você. Por que é que você estende a mão? Qual a razão que faz você estender a mão? É porque você clamou, gritou e pediu e você mereceu? É porque alguém se apiedou de você e estendeu para você. O ato de estender a mão é por causa da misericórdia de quem quis te ajudar. Essa é a imagem que a gente tem da nossa salvação. A gente crer é misericórdia de Deus. É porque Ele tocou na vida da gente, veio ao nosso encontro e nos levou a levantar as nossas mãos e abrir o nosso coração e falar, Deus, me abraça muito forte, porque eu preciso do Senhor na minha vida. Estão percebendo, irmãos? A iniciativa sempre é de Deus. E aí Ele firma os passos dele no versículo 9, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. O que ele está fazendo aqui? Deus, eu quero que os meus pés e os meus passos estejam firmes na sua presença. Essa é, gente, a história da salvação. Desde Gênesis 3,15. Vocês conhecem a história de Gênesis 3,15? O ser humano desobedeceu, Deus fez a grande promessa. Ele disse, você vai continuar investindo contra os meus, mas você vai apenas ferir o calcanhar do descendente daquele que vai nascer dessa mulher e desse homem que você enganou. Você vai pisar no calcanhar dele, vai causar muito mal. Mas ele, o descendente dessa mulher, vai pisar na tua cabeça. Você sabe o que significa pisar na cabeça? Quando você mata uma cobra, com um susto que você está... Você ainda dá aquela assim, dá aquela voltinha para esmagar a bichinha toda. Ou um escorpião, dá muito escorpião na minha terra. Você pisa em cima e morreu. É isso, essa é a promessa de Deus. O mal está presente, o diabo continua investindo, mas ele não pode destruir a nossa vida. Porque Jesus veio com a morte e ressurreição de Jesus, ele pisou na cabeça do diabo. E ele sabe que ele não tem mais salvação para ele. Então o que ele tenta fazer? Desviar todos nós para irmos junto com ele para o buraco.